E aí, acadêmicos, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai fazer um projeto aqui diferente. Nós vamos fazer um aulão de Revit para quem não sabe nada. Então, se você não sabe nada de Revit e você precisa pelo menos aprender a se virar um pouquinho aí de forma rápida, esse vídeo vai ser para você. Lembrando que esse vídeo não é um curso rápido, não é nada disso. É só para que você tenha a possibilidade de abrir o Revit e saber ali as principais funcionalidades e do que se trata. Vamos imaginar aqui, por exemplo, que você vai participar de uma entrevista de emprego e o escritório de arquitetura ele utiliza o Revit e você precisa ir aprender pelo menos a abrir o projeto, a verificar as informações e manusear ali o software de forma simples. Se você está nessa situação, esse vídeo é para você. Se você quer aprender mais sobre o Revit, que é um programa maravilhoso de criação, aqui embaixo na descrição, nas próximas semanas, nós vamos disponibilizar o link do nosso curso do Academia, que é Projetando com Revit. Nele a gente vai projetar, vai fazer um projeto juntos, do zero, no Revit, e aí você vai aprender todas as funcionalidades, tá? E vai ser um precinho módico ali, um precinho de lançamento. Então, nas próximas semanas isso vai estar disponível aqui para vocês. Beleza? Vamos lá. Se você clicou no ícone do Revit, esse aqui embaixo, por exemplo, estou utilizando o Revit 2020, mas se você usa do 2017, 2018 em diante, as funcionalidades são extremamente parecidas, tá? Então, se você clicou no ícone do Revit e abriu o Revit, a tela inicial vai ser essa aqui. Se você clicou num arquivo, deu 2 cliques num arquivo do Revit, ele vai abrir já dentro do arquivo, mas a gente já vai chegar lá, tá bom? Antes da gente começar propriamente dito, a gente precisa conversar sobre o que é o BIM, porque o Revit é um software BIM, né, diferente do AutoCAD, que é um software CAD. Rony, não estou entendendo nada que você está falando. Vamos lá, de forma simples. Nos softwares CAD, como o AutoCAD, por exemplo, eles são softwares de desenho técnico. Então, você vai fazer desenhos 2D, né? Então, você vai utilizar ele para fazer plantas e cortes no modo 2D. Já os softwares BIM, eles são softwares de modelagem, né? Você vai construir um modelo virtual com informações de construção. A tradução mais clara ali, mais rápida de BIM é isso, né? É um modelo virtual de construção com informações. Rony, continuo sem entender. É simples. Ao invés de você representar uma parede usando ali linhas, você vai criar uma parede propriamente dita. Então ela vai ter uma largura, ela vai ter uma estrutura que a gente já vai ver o que é. Ou seja, ela tem bloco, ela tem reboco, ela tem uma camada de pintura, ela vai ter uma altura, né? Então isso vai servir para automaticamente o software BIM modelar o seu 3D e você ter isso de forma visual, e também vai servir para fazer orçamentos, tabelas e outras informações do seu projeto. Beleza? Então vamos lá. Abrimos aqui a tela inicial do Revit. Os seus arquivos recentes estarão aqui. Esses são os modelos e aqui são as famílias. Nós já vamos falar sobre o que são as famílias, tá? Se você tem um arquivo, você pode abrir ele aqui em modelos. Se ele já foi aberto, em um outro momento ele vai estar por aqui, né? Então vamos abrir esse aqui, ó, que é o nosso modelo recente, tá bom? Só um momentinho aí para que ele carregue. Ok? Legal. Então aqui a gente abriu no térreo, né? Mas você pode abrir no 3D, no primeiro pavimento. Isso aqui não nos interessa no momento. Vamos dar uma olhada aqui na interface desse software para a gente poder começar a entender como que ele pensa. Então, quando a gente entender como o software pensa, vai facilitar para a gente guiar também os nossos pensamentos ali, alinhar os pensamentos com a forma que o software trabalha,
e a gente vai poder aí trabalhar de forma mais rápida, mais prática. Então, como é que ele funciona? Aqui à sua esquerda você vai ter uma barra de propriedades e uma barra de navegador de projetos. Essa barra pode não estar aparecendo aqui, tá? Essa coluna aqui de propriedades ou de navegador de projeto, ou ela pode estar aparecendo assim, tá? Que é o meu jeito preferido. Vamos lá, filha. Aqui. Dificuldadezinha aí para colocar ela aqui. Aí. Eu gosto de trabalhar assim, com a barra de propriedades no lado esquerdo do navegador do projeto na direita, mas por padrão ela vem daquele jeito assim. Vamos tentar pôr ela aqui de novo. Opa, aqui. Beleza? Se o seu navegador do projeto não vier, ele vier dessa forma aqui, o que você vai fazer? Você vai vir aqui em vista, e aqui você tem a opção, ó, interface do usuário, e você vai colocar aqui o navegador de projeto, beleza? Ele vai abrir aqui por padrão, você pode movimentar ele pela sua tela, e eu gosto de deixá-lo aqui como eu já falei para vocês. Vamos lá, vamos colocar ele aqui, ok. A mesma coisa funciona para o barra de propriedades, tá? Não está aparecendo interface do usuário, então vamos revisar aqui. Aba vista, interface do usuário, propriedades. Ele vai abrir lá, ok? Então vamos lá, vamos falar sobre essa parte aqui primeiro, tá bom? Essa parte é o seguinte, no meio, na parte central, ali onde está aqui o meu cursor do mouse, nós vamos ver o que o software está nos mostrando a nível de desenho. Então nesse caso aqui a gente está vendo o térreo. No nosso lado esquerdo ali vai ter a barra de propriedades e a barra de navegador de projeto por padrão, ou ela vai estar aqui do lado, ok? Vamos falar dessa parte superior aqui. Aqui, nessa primeira parte aqui, perto do Rzinho do Revit, a gente vai ter as principais funcionalidades do programa, né? Então, a gente vai ter que abrir, a gente vai ter salvar, a gente vai ter imprimir, e aí, a partir daqui, ele começa a falar de projeto propriamente dito. Essa parte aqui é sobre o arquivo, tá? E aqui a gente já pode falar sobre o projeto propriamente dito. Então, você tem aqui medir entre duas referências, né? Então, você pode medir isso aqui, ó, clica aqui. Ele vai medir ali entre duas referências. Você tem ali a opção de cota. Você tem a opção de identificar categoria, texto e por aí vai. O que é muito importante aqui. Pode ser que o seu arquivo venha dessa forma, ó, com as linhas grossas, tá vendo? Você dá um zoom nele, as linhas estão grossas, ó, espessas. Então, se isso estiver acontecendo no seu projeto, se você abrir o seu arquivo e ele está dessa forma, você vai vir aqui nesse botãozinho, que é o botão de linhas finas, ou você pode digitar as teclas de atalho T, L, né, no seu teclado. T de tatu, L de linha. Então vamos lá, T, L. E aí você percebe que as linhas ficaram finas, ok? Legal. Isso também tem aqui na aba vista, mas a gente já vai falar nas abas num outro momento. E aqui você tem alternar entre janelas. Aqui é quando você abre mais de um arquivo ao mesmo tempo, ou quando você tem vários desenhos abertos ao mesmo tempo. Vamos supor que você está com térreo, com corte, com elevação, tudo aberto ao mesmo tempo. Então, se você quiser alternar entre elas, elas vão aparecer aqui na guia, tá? Como se fosse um arquivo da internet. Mas você também pode alternar por aqui. Beleza. Essa segunda parte aqui, ela tem a opção de arquivo. Essa opção de arquivo aqui ela é destacada em azul, né? Porque você pode abrir, salvar, exportar e por aí vai. Aqui você tem, por exemplo, a opção de exportar para formatos CAD, como DWG, para abrir no AutoCAD. E você tem as abas arquitetura, estrutura, aço, sistemas e aí por aí vai. As que nós vamos falar nesse momento, tá? Arquitetura, inserir, anotar, vista, acho que isso, e modificar, tá bom? Então, aqui é a nossa aba de criação, é aqui que a gente vai mexer no nosso projeto, tá bom? Então, vamos lá. Vou dar um ESC aqui porque eu estava dentro de um comando. E vamos falar sobre a aba de criação nesse momento, só para a gente entender o que é um software BIM. Então a gente vai começar a criar aqui algumas coisinhas e
a gente já vai aprender a usar a barra de propriedades e o navegador de projeto ao mesmo tempo. Então vamos lá, você dá um clique aqui em arquitetura, parede, ou você pode digitar o comando WA, que é o comando wall, tá? Parede, wall em inglês, né? Ou WA, que é o atalho. Então vamos digitar aqui WA. Eu vou alternar, tá? Às vezes eu vou digitar as teclas de atalho, às vezes eu vou clicar nos botões para que vocês vão se acostumando com isso. Então, primeira coisa que a gente precisa notar sempre quando a gente pega uma ferramenta ou seleciona um objeto, é que automaticamente essa nossa parte aqui de trabalho, essa nossa aba de trabalho aqui em cima, ela vai modificar. Ela vai aparecer aqui, ó, uma partezinha verde escrito modificar, colocar parede. Isso são as modificações, são as atribuições que estão dentro desse comando que eu selecionei. Então, como eu selecionei o arquivo de parede, ele me deu essas opções aqui. Eu vou dar um ESC 2 vezes, só porque eu esqueci de uma coisa importante aqui. Pode ser que o Revit venha dessa forma aqui, ó. Por exemplo. E aí você não está vendo os botões. Então, o que você deve fazer? Você vem clicando aqui, ó. Aqui ele mostra a faixa completa, aqui ele minimiza. E você tem outras opções também, ó, minimizar os títulos, os botões, só as guias. Vamos deixar o padrão, tá bom? Então vamos lá, de novo. Vou clicar aqui no comando parede. E aí, perceba que nessa aba verde ele me dá algumas informações importantes. Primeiro, qual que é a altura da parede, né? Ou a profundidade. Eu vou deixar em altura. Aqui ele está não conectado, eu já vou explicar para vocês o que é isso. 1,80 é a altura da parede não conectada. E aí você tem a linha de localização do seu desenho, que é a face de acabamento. Você vai desenhar pelo centro da parede, ou pela face externa, ou pela face interna. Aqui ele te dá a opção de desenhar em cadeia. O que é desenhar em cadeia? Eu vou fazer aqui rapidamente só para você entender. Eu vou desabilitar primeiro. Quando você desabilita, você faz uma parede e ele acabou ali o comando. Ele ainda está dentro do comando, mas ele não continua desenhando a parede. Quando você habilita cadeia, aí você consegue desenhar, por exemplo, um retângulo. Ok? ESC. Então, vou dar um ESC de novo aqui. Aliás, vamos terminar o comando, depois eu apago essa paredinha que a gente fez aqui. E aqui tem um deslocamento, a gente não vai falar muito dele aqui agora, mas é muito importante, a gente vai lá na frente aprender a usá-lo também, se der tempo, tá? Então, vamos dar um ESC 2 vezes aí. Como que eu apago os elementos na minha cena? Eu vou pegar, vou selecionar, da mesma forma que seleciona no AutoCAD, você pode clicar ou arrastar, ou pode dar um clique aqui, ó, da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. E vou apertar a tecla Del. Dentro da janela de visualização, se eu usar o scroll do mouse, eu dou zoom, tá? Então, para onde o meu mouse estiver apontado, eu posso dar um scroll ali do mouse e ele vai dar o zoom naquela parte. Beleza? Vamos voltar ao comando parede, WA. Todos os comandos, eles vão ter aqui na barra de propriedades alterada quando a gente seleciona eles. Então aqui no meu caso eu estou usando o template aqui que a gente gosta de utilizar aqui na academia. Ele é um template muito legal, em breve a gente vai melhorar ele ainda mais, vai deixar ele quase que perfeito e vamos disponibilizar para vocês, para quem quiser adquirir, tá bom? Olha que legal aqui, quando eu clico aqui em parede básica, olha o tanto de opções de parede que eu tenho, né? Geralmente no Revit vai vir uma parede bem básica, sem estrutura e tal. Mas vamos utilizar essa parede aqui, ó, fechamento interno ou externo, bloco cerâmico, pintura 20 centímetros. Então vou pegar essa parede aqui, cliquei nela, vou deixar do jeito que está aqui, tá bom? Ó, não conectado, não vou mexer em nada por enquanto. Vou habilitar o comando cadeia e aqui, ó, tem a opção de desenhar em linha, desenhar em retângulo, desenhar em polígono. Eu vou clicar em retângulo e vou dar um clique só e vou dar um clique no outro ponto, ele vai desenhar um retângulo para mim. Eu vou dar ESC 2 vezes, e aí é uma coisa que é muito importante no Revit, que você precisa saber e descobrir a facilidade. Imagina que você está no AutoCAD e essa parede está aqui no lugar errado. Você quer trazer ela mais para a esquerda aqui, você teria que usar o comando Stretch, tá bom?
Aqui não. Quando você seleciona uma parede ou qualquer componente, ou ambiente ou família, ele te dá cotas temporárias. Então eu selecionei aqui a parede, ela está em azul, marcando que está selecionada, e eu tenho duas cotas temporárias aqui. Uma cota interna, de parede a parede, marcando 5.4, e outra cota interna, marcando, na verdade era a face externa da parede. Ele pegou uma outra referência aqui, ó, que é a próxima parede que ele viu, que não é não conectada, de 6,91. Então vamos supor que eu queira que aqui dentro tenha 3 metros. Então eu vou clicar aqui, vou dar um clique aqui, ó, editar comprimento da cota, e vou digitar 3 e vou dar enter. Então ele move a parede para mim automaticamente, tá bom? Agora eu quero diminuir nesse tamanho aqui, porque ele tá com quanto, ó? Selecionei essa parede, tá com 8.9. Se eu mexer aqui, ele vai mexer nessa parede que eu selecionei, não é isso que eu quero. Então eu vou clicar na parede de cima e vou clicar aqui em 8.9 e vou colocar 6, ok? Se a numeração do seu arquivo tiver diferente disso, você pode digitar as teclas UN de unidade e trocar aqui, tá? Ó, linear, você pode colocar em metros, em 2 casas decimais, ou centímetros, ou milímetros, tá bom? Vou cancelar aqui. Ok, Rony, fiz uma parede lá, legal. Mas como que eu sei que essa parede é um 3D, que essa parede ela é BIM, né? A gente só vai descobrir isso navegando pelo projeto. Na verdade, ela é. Todas as que você fizerem no Revit, elas serão, né, paredes 3D já. Só que eu vou mostrar isso para vocês agora navegando pelo projeto. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui no meu navegador de projeto à direita, tá? E vou digitar aqui, ó. Deixa eu achar. Na verdade, eu não vou digitar, eu vou procurar aqui. Eu tenho abas, né? Arquitetura, coordenação. Eu vou procurar aqui por... Deixa eu ver se eu acho ele aqui. 3D, né? Você vai estar aqui em coordenação, ó, vistas 3D, 3D. Vou dar 2 cliques aqui em 3D. E ele abriu o meu 3D. Olha lá. Rony, cadê as paredes que eu desenhei? Isso é muito importante. Quando você abre um 3D, quando você abre um corte, existe uma coisa muito importante no Revit. Você precisa dominar isso, que chama região de corte. Tá bom? Então, como eu não estou com nada selecionado aqui, a barra de propriedades, ela me dá a barra de propriedades da vista, tá? Então, dessa vista 3D aqui, eu tenho essa opção aqui, ó, região de corte visível, caixa de corte e recortar vista. Eu vou desabilitar a caixa de corte, você vai ver que vai sumir, né? Aquela caixa de corte. Vou habilitar de novo para a gente ver do que a gente está falando. A gente está falando dessa linha aqui, tá? Então, quando você desabilita, ele para de utilizar a caixa de corte. Então, agora ele está mostrando todo o seu desenho. Mas eu posso selecionar a caixa de corte aqui, ó, e através dessas setinhas azuis, eu viro movimentando, ó. Vou esquecer essa casa que eu estava desenhando ali e vou mostrar só aquela parede que a gente fez ali. Ok? Olha ela lá. Tá? Se você for olhar aqui, for medir, a gente vai medir mais à frente, você vai ver que ela tem 1,80 m. Tá bom? Então, perceba que quando você vai no térreo ou na planta correspondente e altera isso aqui, ó, vou colocar agora 4,5 metros. Você vai ver que o 3D ele se movimenta automaticamente, ele até está cortando aqui agora. Então, vou vir aqui na caixa de corte, seleciono e estendo mais um pouquinho. Ok? Voltemos ao térreo. Então, todos as ferramentas que você pegar, elas vão ter essas barras de propriedade. Você vai precisar sempre estar atento à barra de propriedades e ao navegador de projeto. Então, a barra de propriedades aqui, ó, ela te dá a informação do que você está selecionado ou da vista que você está. Vamos falar um pouquinho da vista. Olha que coisa interessante. Eu tenho aqui todas as cotas. Vamos olhar aqui na casa que eu estava projetando, para que a gente tenha mais elementos aqui para a gente analisar, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho essas cotas aqui, elas estão em 1:50 na escala. Como que eu sei isso? Porque aqui na barra de propriedades da vista é onde eu seleciono a escala, tá bom? Ou eu posso selecionar aqui nessa parte de baixo também, ó. Eu clico aqui e agora vamos supor que eu queira 1:100. Você vai ver que a cota vai mudar. Olha lá, ó.
1 para 100 ele já ajustou automaticamente a cota. Vamos voltar para 1 para 50. E assim, dessa forma simples, você mexe na escala do seu projeto, tá bom? Isso vai fazer diferença na hora que você for colocar nas folhas para fazer impressão. Legal, então a gente falou aqui da barra de propriedades, a gente vai passar por ela mais vezes, a gente vai aprofundar nela, falamos do navegador de projeto, falamos da ferramenta de parede. Mas ainda aqui na visualização, vocês percebam que eu não estou seguindo uma linha ali clara e objetiva, na verdade eu estou seguindo uma linha didática, né? Então a gente vai mexendo juntos aqui no projeto, e aí a gente vai aprendendo aqui a mexer nas ferramentas, de forma lúdica e aprendendo e fazendo ao mesmo tempo, tá bom? Então aqui na aba de visualização, na parte de baixo aqui, a gente vai ter opções como nível de detalhamento da planta, ó. Se eu clicar aqui embaixo, olha como fica, ele altera, tá bom? O modo de visualização aqui dos meus elementos. Eu posso utilizar baixo, médio ou alto. Eu gosto sempre de deixar em alto, tá bom? Aqui, nesse estilo visual, você pode modificar, por exemplo, ó, sombreado, né? E aqui ele está linkado com a posição do sol, né? Que a gente vai poder configurar no Revit. Nós não vamos aprender isso agora, tá? Mas no curso você pode aprender. Você tem a opção cores consistentes. Você tem a opção linha oculta. Fica muito parecido com aquela planta técnica, né? Estrutura de arame, né, que você consegue ver por dentro ali dos objetos. Eu gosto de trabalhar em cores consistentes, tá? Mas você pode, por exemplo, utilizar realista. Aí vai depender de como você configurou os materiais, como a pessoa que fez o arquivo configurou os materiais, tá? Eu não gosto de trabalhar, eu não configuro muitos materiais para trabalhar de modo realista na planta, não gosto, prefiro as cores consistentes, tá bom? Mas você vê aqui que ela tem texturas. Aqui você tem habilitar o caminho do sol ou desabilitar o caminho do sol e a sombra, são esses dois botões aqui. Você tem a questão de recortar a vista e exibir região de corte, que é basicamente aquilo que nós vimos lá no 3D, a gente também tem aqui, tá? Você pode ou acionar por aqui ou aqui, ó, na barra de propriedades, desde que você não tenha nada acionado, você pode vir aqui, ó, em recortar vista ou região de corte visível. Então vamos supor, pausa, né, pra gente abrir ali um tópico. Vamos supor aqui que você abriu o seu projeto e ele tá dessa forma aqui, ó. Tá faltando coisa e você não tá entendendo o que tá acontecendo, que você vai lá no 3D, você olha no 3D, tá tudo lá. Olha lá, tá tudo lá. Vamos diminuir aqui a altura da caixa de corte pra gente ver uma isométrica. Olha lá, tá tudo lá bonitinho. Quando você vem aqui no térreo, né, cadê? É a região de corte. Você vem aqui, desabilita recortar vista e você pode habilitar aqui a região de corte visível para você alterar aqui, ó, o que você quer ver efetivamente, tá bom? Ok. Deixa eu só fazer um pequeno ajuste aqui. Vou desabilitar a região de corte visível de novo. E é a mesma opção que tem aqui embaixo. Ok? Você tem ocultar e isolar temporário. Rony, como funciona isso? Simples. Você tem um elemento na sua cena, como essa porta, vou selecionar a porta e vou ocultar ou isolar temporário. Né? Ocultar categoria, ocultar elemento ou isolar categoria, isolar elemento. O que é ocultar elemento e o que é ocultar categoria? Quando você clica em ocultar elemento, você está ocultando aquela porta específica. No caso aqui a gente está com a porta selecionada. Se você ocultar a categoria, você vai ocultar todas as portas. Então vamos ocultar a categoria aqui só para a gente observar. O que mudou no Revit? Ele sumiu todas as portas e ele apareceu essa barra azul aqui, ó. Tá vendo? Essa linha azul. O que ele está me dizendo? Que o ocultar ou isolar temporário, ele está ativado. Ele está, em outras palavras, me dizendo que tem alguma coisa naquela visão que está oculta. Temporariamente, tá bom? Porque você vai ver que dá para você ocultar isso de forma permanente. Então, se você vier aqui e desabilitar, ó, opa, botão errado, desculpa. Vamos aqui no óculos,
reinicializar, ocultar, isolar temporário. Ele volta com todos os elementos que você ocultou temporariamente, tá? Porque dá para você ocultar de forma permanente. A gente tem os eixos de estrutura aqui nessa casa, que eles estão isolados nessa planta. Então, você percebe que quando eu mexo no ocultar, isolar temporário, ele não mexe em nada. Ele não aparece os eixos. Mas se eu clicar nessa lâmpada aqui, ó, revelar elementos ocultos, você vai ver que os eixos estão aqui, ó. Ele mostra em rosa o que está oculto. Então, eu posso vir aqui, ó. Antes de eu vir no elemento, ó que interessante, ele criou agora uma barrinha magenta ali, né? Revelar elementos ocultos. O que está em magenta está oculto. Então, eu posso vir clicar no eixo, botão direito. E vamos achar aqui... Vamos lá, só um momentinho, exibir na vista a categoria, ok? E vou sair aqui do meu comando. Olha lá, agora eu tenho os eixos, tá bom? Ah, eu não quero mais ver os eixos, não tem problema. Seleciona um, botão direito, ocultar na vista, ocultar a categoria. Agora eu ocultei de maneira permanente, tá bom? Não é temporária, tá bom? Para ser temporário, você pode clicar no elemento, clicar nessa porta aqui, por exemplo, e ir lá embaixo onde a gente viu, né, no óculos, ou digitar HH, desculpa, né, para ocultar e HR para voltar, ok? Então seleciona o que você quer ocultar. Quero ocultar esses componentes aqui. HH eu oculto, HR eu retorno, ok? Legal. Então vamos lá. A gente já tem aqui na vista o 3D e a gente tem na vista o térreo. Vamos voltar para a barra de propriedades aqui. Então a gente vai indo, vendo alguns elementos e vai voltando, né, para poder fixar esses elementos. Então você tem aqui aquele nível de detalhe que você tinha aqui embaixo, ó, você tem aqui também. Desde que não esteja com nada selecionado, então estou falando das propriedades da vista térreo. Nível de detalhe eu tenho baixo, médio ou alto. Tem muitas opções, como por exemplo, aqui a orientação é o norte, tá? Nós não vamos falar sobre isso, mas a gente fala sobre isso no curso. Disciplina, esquemas de cor, caminho do sol, recortar vista, região de corte, que nós já conversamos. O nome, olha aqui, ó. Ok? Então, tudo isso você vai ter em todas as vistas. Olha lá, escala da vista 3D, se a região de corte está visível, se eu tenho caixa de corte, qual que é a disciplina que está, ok? Então, eu posso jogar essa disciplina aqui, ó, em arquitetura. Então, o que eu fiz aqui? Eu tirei ele de coordenação e coloquei em arquitetura, né? Então, ele vai estar aqui, ó. Ele veio em compatibilização porque ele está em vistas 3D, né? Então, você tem arquitetura, vistas 3D, ele está aqui agora, ok? Porque ele está aqui, ó, na etapa de compatibilização. Ok? Mas você pode deixar ele na pasta de trabalho. E aí ele vai mudar de novo, ó. Pasta de trabalho. Vista 3D, pasta de trabalho. Ok? Então vamos lá. Vamos falar de corte agora. Como que eu faço um corte? Eu venho aqui do lado do TL. Lembra? Linhas finas. Eu tenho a opção de corte. E aqui eu crio um corte. Eu estou dentro da ferramenta de criar corte. Eu dou um clique. Não precisa segurar, eu trago na direção e dou outro clique. Rony, mas eu não queria ele olhando nessa direção, queria que ele olhasse na outra direção. Então não tem problema. Eu clico aqui, ó, inverter corte. Olha como é simples no Revit, tá bom? Então clicou em inverter corte, ele inverteu o lado. Se eu clicar com ele selecionado, perceba que ele está azulzinho, eu clico em botão direito, ir para a vista, ele vai abrir aqui esse corte, tá vendo? Tá bem simples, você vem aqui, coloca nível alto de detalhamento e coloca cores consistentes, que é o jeito que eu gosto de trabalhar, tá bom? Então perceba que nós estamos dentro daquele corte que nós fizemos lá, olhando ao fundo aqui, certo? Vamos ver mais uma vez como é que o software BIM pensa. Eu vou deletar essa parede, eu seleciono ela, dou um delete, tá bom? Rony, o que aconteceu? Vamos olhar no corte. Cadê a parede ao fundo? Não tem mais. Então, isso é fantástico. Você ganha muito tempo projetando com Revit. Por quê? Você não precisa fazer o
corte, fazer a planta, fazer elevação e ir atualizando. Enquanto você faz o Revit vai automaticamente atualizando as demais vistas, ok? Como em 99% dos softwares, você aperta Ctrl Z, ele desfaz a última ação, tá bom? Então ele voltou à parede. Vamos ao térreo de novo. Legal, aprendemos a fazer o corte, né? E aprendemos a entrar no corte, né? Botão direito, ir para a vista. Essa é a forma mais simples, tá? Você tem outras formas, como o próprio navegador de projetos. Se você olhar, ele vai estar aqui, tá? Ó, cortes da construção, tá bom? Pasta de trabalho, ele vai ter lá os cortes. Ok? E aqui, ó, por que ele veio parar dentro desses pontinhos de interrogação? Corte 3, corte 2 e corte 1. Porque quando eu entro lá na vista, eu não falei para o Revit do que isso faz parte. Como que eu faria isso? Coloca aqui, disciplina arquitetura, né? E aqui, ó, o nome da vista, você pode nomear corte D, corte A, corte B, corte Z, né? E aqui você coloca a etapa do projeto a qual ele pertence, tá bom? Não vamos fazer isso agora. Então voltamos aqui para o térreo, tá vendo que a gente está navegando aqui pelo projeto, né? Dentro das abas. Nós vamos colocar uma porta aqui. Então, a ferramenta porta, ela tá aqui, né? Só que você também pode digitar DR, de door. Só que dessa vez nós vamos clicar no link, tá? Porta. No nosso template também tem vários tipos de porta aqui, né? Gente, pausa de novo para a gente falar do assunto importante. Esqueçam o termo bloco, tá? Bloco a gente usa em softwares CAD, né? Ou em softwares de 3D, como SketchUp. No Revit a gente fala família, tá? Então a família nada mais é do que um componente que você consegue editar. Rony, não estou entendendo, então vamos entender aqui agora. Vamos pegar aqui uma porta de abrir uma folha 80 por 2,10. Rony, cadê a porta? Ainda não tem, você precisa posicionar ela e dizer aonde que ela está, tá? Então é só eu trazer aqui em alguma parede, ó, e ele vai automaticamente te perguntando aqui qual que é a posição que você quer colocar, né? Para eu movimentar aqui a minha cena, eu aperto com o scroll do mouse e seguro e eu consigo movimentar aqui. Vamos pôr essa porta bem aqui, ó. Só que eu quero ela em outra posição, virada para dentro e abrindo para a parede ali. Então o que eu faço? Antes de eu clicar, eu aperto espaço. Olha lá. Espaço, ele movimentou o lado aqui que a porta abre. E eu vou devagar com o meu mouse jogar para cima aqui, ó. E aí você percebe que ele muda a orientação. Então é basicamente isso aqui que eu quero. Vou apertar espaço e dou um clique. Ok? Dou um ESC 2 vezes, sair do comando. Vamos lá para o corte. Eu posso vir aqui no navegador de projeto, eu posso selecionar o corte e ir para a vista com o botão direito. Olha lá, que interessante. A nossa porta, tá bom? Rony, mas ela tá maior do que a parede. Sim, lembra que a gente fez a parede com 1,80? Porque a gente vai chegar agora num assunto muito importante. Perceba que aqui a gente tem os nossos níveis, né? Aqui na região de corte eu vou aumentar um pouquinho, só para a gente poder entender melhor. Se a região de corte não estiver aparecendo, você vem aqui e habilita ela aqui, ok? Então perceba, eu tenho os meus níveis: térreo, base das paredes, laje, cobertura, respaldo, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir no térreo, eu vou selecionar as minhas paredes. Estou com o Ctrl apertado aqui. E aí aqui, ó, perceba que a barra de propriedades modificou. A barra de propriedades está me perguntando agora qual que é a restrição dessa parede. Eu venho colocar ela aqui, ó, base de paredes. E qual que é a restrição superior? Lembra que eu coloquei não conectado? Eu coloco não conectado quando eu quero dar uma altura específica para a parede. Mas não é o caso, porque eu posso clicar aqui e colocar, ó, acima para o nível respaldo pavimento superior. Clico aqui e vou dar um clique fora aqui e vamos ver o que aconteceu lá no corte. Olha lá. Perceba que a parede ela não vai mais até esse nível aqui do térreo, ela vai até o nível da base das paredes, tá bom? E você também, ó, tá vendo esse 3 que tá aparecendo aqui, 3,15? Isso é a altura do nível, tá? Se eu quiser mudar o pé direito, eu simplesmente posso vir aqui em respaldo do pavimento superior e trocar de 3
para 2,80, por exemplo. E ele vai abaixar a parede, porque agora ela está conectada, né, com o nível. Vou dar um Ctrl Z aqui. Percebam as facilidades que o Revit tem para a gente trabalhar. Vamos lá no térreo novamente e vamos pôr uma janela agora. Ela funciona da mesma forma que a porta. Bom, eu venho aqui em janela, escolho uma janela dentro do meu template aqui. Vou a essa janela com esquadria de correr, 2 folhas e veneziana sanfonada. Coloco aqui. Ok? Deixa ele pensar um pouquinho. Ok. Ó, lembra que a gente mexeu nas cotas da parede? As mesmas coisas funcionam para todos os elementos, tá? Então posso selecionar aqui, ó, ele está me mostrando que eu tenho 0,80 entre esses pontos. Só que se você pegar esse ponto aqui, você percebe que ele não está muito alinhado aqui, né? Então com essa bolinha aqui eu posso ajustar. Eu quero esse alinhamento aqui, ó. Então, com a janela selecionada, eu venho aqui na cota e digo para ele que eu quero 1 metro, tá bom? 1 metro aqui. Então, vamos lá. Vou para a vista, olha lá a minha janela. Eu estou olhando ela pelo lado de dentro, tá? Por isso que as venezianas não estão aparecendo. Se eu olhar aqui no 3D, elas vão estar lá, ó. Ok? Ah, Rony, está cortado. Lembre-se da caixa de corte. Tá bom? Olha lá. Ok? Vamos voltar para o térreo. Então aqui, quando eu seleciono ela, eu consigo aqui colocar a altura do peitoril. Vamos supor que eu queira com um peitoril de 80 centímetros. E a essa altura do campeonato, você já percebeu que ele vai diminuindo, conforme eu vou mexendo aqui, ele vai mexendo também nos outros elementos, tá bom? Uma ferramenta importante que você tem que aprender a utilizar no Revit é a ferramenta Align. Ela tá bem aqui, ó. Vamos achar ela aqui, que eu não costumo usar ela no botão, mas ela tá aqui em modificar, e aí você tem a opção aqui, ó, alinhar, tá bom? Então você vai digitar L, vai selecionar primeiro o que está certo e depois o que está errado, e ele alinha, ok? ESC 2 vezes. Vamos voltar lá para o térreo. Então percebam as facilidades. O piso funciona da mesma forma. A arquitetura, você vem aqui, ó, piso. Né? E agora, antes de mexer lá, eu vou já configurar aqui, para não ter problema. Eu vou escolher um piso aqui qualquer. E vou colocar aqui, ó, qual que é a altura do deslocamento em relação ao térreo. Eu vou deixar 0, tá bom? E vou vir aqui e vou desenhar com um retângulo, nesse caso. Tá? Poderia ser desenhado à mão mesmo, se não fosse retangular. Onde esse piso está. Então eu estou dentro da ferramenta de piso, por isso que ele está azulzinho desse jeito, e por isso que eu estou desenhando uma linha rosa. A partir do momento que eu dou concluir o modo de edição, eu criei o piso. Ok? Vamos lá no corte, olha lá o piso. Vamos no 3D, olha lá o piso. Ok? Com o piso você também vai fazer a laje. Então você vem aqui, piso. No nosso template tem aqui, ó, estrutural concreto armado 15 centímetros. E agora eu vou com um retângulo aqui, ó, pegar toda a parte da parede aqui, ó, para criar essa laje. Ok? Ele fala que os pisos realçados se sobrepõem. Por que isso aconteceu? Porque eu não mexi na altura do deslocamento. Então, quando dá algum erro no Revit, ele fica laranja daquele jeito. Ele fala, ó, tem coisas que estão se sobrepondo. Tá uma em cima da outra. É simples. Eu venho no corte. Ele já está selecionado. Se não estivesse, eu poderia vir aqui, ó, e piso estrutural. Tá vendo? Quando você tem duas coisas sobrepostas, você aperta o Tab aqui, ó, e ele muda o que você está selecionando. Tá bom? Nesse caso eu quero esse aqui mesmo, que é o piso estrutural. E vou colocar ali, ó, vou mudar o nível. Eu não quero ele no térreo, eu quero ele na laje cobertura. Pronto. Simples assim. Olha lá. Rony, como é que eu vejo o piso? Você pode selecionar e pode dar um HH. Lembra? Que você oculta temporariamente, terminou de modificar, vem com HR. Tá bom? Ou pode usar também a caixa de corte.
ok? Vamos voltar à caixa de corte aqui. Então é dessa forma que o Revit ou o software BIM funciona. Enquanto você vai desenhando, vai projetando, ele vai fazendo as adaptações. Esses últimos momentos da aula eu vou passar por algumas coisas importantes de navegação mesmo do projeto propriamente dito, tá bom? Então eu vou excluir isso aqui que a gente fez e vamos relembrar algumas coisas importantes e aprender outras que também são importantes. Então você já viu que no corte aqui, ó, você pode clicar com o botão direito, ir para a vista, ele vai abrir o corte, tá vendo? E foi maravilhoso eu ter aberto esse corte aqui, tá bom? Por quê? Porque eu não quero ver as indicações de corte aqui e não quero ver também os meus eixos. Então como é que eu vou fazer? Eu vou selecionar um eixo, botão direito, ocultar na vista, ocultar a categoria. E a mesma coisa eu vou fazer com as indicações de corte. Vou desabilitar aqui a região de corte visível e pronto, tenho lá um corte, tá bom? Essa linha aqui, vou apagar ela, não sei do que se trata, talvez alguma guia de referência que eu tenha feito, ok? Legal, esse projeto está em estudo, tá, pessoal? Então por isso que ele ainda está um pouco incompleto. Então vou voltar para o térreo aqui e vou abrir outro corte. Olha lá que legal, tá bom? E aí, o que acontece se eu movimentar o corte? Eu posso clicar aqui e mover, ó, o corte para cá. Ó. Vamos mover bastante aqui. O que acontece? Simples, ele muda o corte de posição. Automaticamente. Tá bom? Tá vendo? Então, perceba aqui que a gente está passando o corte olhando a mesa da sala de jantar, né? E ali o sofá. Vamos voltar para o térreo e vamos modificar isso de novo. Eu vou trazer ele para a cozinha. E vou com o botão direito inverter corte. Agora eu estou olhando para a cozinha e para o banheiro. Vamos ver se ele atualizou? Olha lá, cozinha e o banheiro. Então é simples e é muito fácil de você mexer e muito rápido, né? Aqui até encontrei um errinho, ó, nessa parede, né? Mas aí, deixa eu já arrumar ela aqui. Ok. Então, conforme você vai mexendo aqui, ele automaticamente ele vai ajustando ali o seu corte. Eu vou inverter ele de novo, que eu quero ele olhando para baixo mesmo. Você pode mover ele com a setinha ou você pode simplesmente clicar e arrastar, ok? Rony, as elevações estão aqui posicionadas, né? Ó, mas elas também estão aqui no navegador de projeto. Então, vamos só ajustar ela aqui, ó. E é a mesma coisa, tá, pessoal? Selecionou ela ali, ó. Opa. Eita. Tem várias sobrepostas ali. Então, depois eu vou mexer dessa forma. Vamos aprender a abrir ela aqui de outra forma, tá? Você pode vir aqui na arquitetura, no seu navegador de projeto e abrir aqui as elevações, ó. Fachada posterior. Tá vendo? Fachada lateral esquerda. Isso aqui já vem nomeado no nosso template, tá? Mas aí pode estar de outra forma. Perceba que cada guia que eu abro aqui, ele vai abrindo aqui em cima como se fosse uma janela de internet, tá? Então eu vou fechando aqui que eu não quero ver nenhuma fachada, não. Eu só tô, nesse caso ali, mostrando para vocês como é que funciona. Legal, vamos aprender aqui rapidinho o que são as famílias. Quando a gente falava de CAD, a gente falava de blocos, né? Então você ia lá, colocava um bloco, e aí esse bloco, ele tinha aí ele poderia até ser dinâmico, né? A maioria não era, mas ele poderia ser dinâmico, você poderia alterar ali as dimensões nele. Mas a família do Revit, por que ele chama dessa forma? Porque ele é um componente onde ele tem todas as informações. Então ele realmente é uma família, porque ele está projetado para mostrar de uma forma em planta, outra em corte, outra em elevação. Ele já está configurado para entrar em tabelas. Então quando, por exemplo, eu fizer uma tabela de esquadrias aqui, as portas vão entrar nessa tabela. Ele já está todo configurado para dar várias informações. Lembra que no começo nós falamos que o BIM é um modelo com informações da construção? Então é exatamente isso. Então veja bem, eu tenho essa porta aqui, ó.
Lembrando que se está com dificuldade para selecionar, usa o Tab, tá? Olha lá, selecionei a porta. Ele me fala que é uma porta de 70 por 2,10, mas eu poderia facilmente aqui em editar tipo, né? Eu posso clicar aqui em duplicar e eu quero uma porta de 1 metro por 2,10. Ok. Rony, só isso já mexeu? Não. Eu apenas, na verdade, dupliquei aquela porta e mudei o nome dela, né? Porque eu vou vir alterar aqui, ó, largura bruta 1 metro e vou dar um ok. Aliás, não vou pôr largura bruta, eu vou pôr na largura normal, porque aqui ele tá contando 2 centímetros dos batentes, tá? Então eu vou colocar aqui 1 metro. Você vai ver que ele já atualizou aqui, vou dar um ok e olha o que vai acontecer com a porta. Certo? Ela aumentou o tamanho automaticamente. Certo? E quando eu for no corte, na elevação e nas tabelas, ele vai ter modificado isso automaticamente também. Vou dar um Ctrl Z aqui para desfazer, porque essa porta ficou batendo ali no nosso componente, na nossa família ali da bancada com lavatório. Ok? Legal. Então isso funciona com qualquer componente, tá bom? Qualquer componente que você tenha, isso vai funcionar. Seja ele porta, seja ele janela, piso, qualquer coisa, tá bom? Então, vamos voltar aqui para o 3D. Vamos aqui relembrar uma coisa interessante, né? Aqui no 3D, ó, você tem essa casinha aqui. Quando você clica na casinha, ele te dá a posição inicial, a posição padrão. Mas você pode movimentar aqui nesse cubo, ó, o que você quer ver. Eu quero ver a direita, eu quero ver aqui o posterior, eu quero olhar de cima, eu quero olhar esse canto aqui. Ou você pode simplesmente movimentar com o seu mouse, tá? Eu tô com Shift aqui e o botão do scroll do mouse pressionado para fazer essa rotação, ok? Então é isso, você tem a barra de propriedades, você tem a barra de navegador de projetos. E aí aqui a gente utilizou muita aba arquitetura, né? Você utilizou a aba de parede, porta, janela, componente. Eu não vou ensinar a mexer com telhado, mas é tão simples quanto, tá? É a mesma coisa que desenhar piso, tá bom? Mas não é o objetivo da aula. O objetivo da aula é que você aprenda a manusear de forma simples aí o projeto que você abriu, tá bom? Então vamos lá, o que a gente falta aqui para manusear? Uma coisa muito importante que são as cotas. Você vai digitar DI no seu teclado, tá? E aí você vai ter as cotas. Você clicou aqui, por exemplo, clique em um outro lugar. Vou dar um ESC 2 vezes. E aí a cota está lá. Ela automaticamente ela é dinâmica, tá? Se eu clicar nessa parede aqui, ó, e eu alterar aqui para 1,5, ele vai mover a parede, tá bom? É automático, eles vêm linkados, tá? E tem uma outra forma que o pessoal gosta muito de fazer, que é o seguinte. Você vai clicar aqui em DI, né? E perceba que aqui a gente lembra que a gente sempre fala que quando a gente está dentro de uma ferramenta, a barra de propriedades muda e muda essa parte superior também. Eu vou mudar aqui, ó, tá vendo? Modificar, colocar faces da parede, linhas centrais da parede, ou referências individuais e paredes inteiras. Olha que interessante isso aqui. Quando eu clico em paredes inteiras, ele habilita opções. Então eu falo que, Rony, o que você quer? Eu quero as aberturas. Aí você quer a abertura pelo centro dela ou pela largura? Eu quero pela largura. Paredes que efetuam a intersecção? Não, vou desmarcar. E vou dar um OK. Agora eu estou dentro do comando. Eu vou só selecionar a parede. Olha isso, que fantástico. Selecionei e trouxe para cima. Ele cotou para mim 2,70. Depois cotou uma janela de 1,5 m e 25 centímetros, que é essa parte aqui até aqui. Olha que coisa fantástica. E eu consigo sim alterar, né? Se eu quiser aqui, ó, movimentar, porque ele está pegando daqui do batente, né? Se eu quiser movimentar para cá, ó, eu posso tranquilamente. Ok? E aí ele faz as próprias atualizações. Cliquei, deletei. Normalmente, vou repetir o processo, DI, paredes inteiras, as opções já estão aqui configuradas. Vou clicar nessa parede aqui e vou trazer para cá. Olha só que legal.
toda a parede cotada. Vamos ver o que acontece se a gente colocar a opção de paredes que efetuam intersecção. Ele vai cotar essas paredes também, ó, porque elas estão efetuando ali uma intersecção com essa parede principal. Então, ó, tá vendo? Ó, tem uma parede de 15 centímetros aqui. Ele cotou a largura da minha janela. Depois ele vai cotar essa outra parede aqui que também tem 15 centímetros. E aí, se você quiser, você pode vir aqui com DI, ó, desabilita paredes inteiras e põe referências individuais. E pega essas duas paredes aqui e marca, ó. Então aí você vai saber no seu desenho que cada parede aqui tem 15 centímetros. Aqui tem 1,9, no total nós temos 1,40. Ok? Posso excluir normalmente as cotas, tá bom? Então aprendemos aí a mexer também com as nossas cotas. E agora uma coisa muito importante também, que são os identificadores de ambiente. Perceba que a gente não tem nenhuma identificação de ambiente aqui nesse momento. Então posso clicar aqui, ó, em ambiente, ou digitar RM no meu teclado e trazer para cá, ó. Quando eu só trouxer para cá e der um clique, pronto, eu cotei aí a área desse ambiente e eu posso, né, ele está escrito aqui ambiente, eu posso fazer alterações, né? Vou dar 2 cliques aqui, dormitório, escritório, ok? Posso mudar aqui o número do meu ambiente e aqui a área. Se eu mexer na parede, ele automaticamente recalcula a área para mim, ok? Simples assim. Pessoal, é muito simples trabalhar com o software BIM. Então, lembrando você que se você ainda não sabe nada, eu espero que isso tenha te ajudado a pelo menos ter uma luz, né, do que, para onde ir, como é que isso funciona. Se você quer aprender efetivamente a mexer com o Revit, a usar ele para projetar arquitetura, para fazer projetos maravilhosos, esse aqui é um projetinho bem simples, ele está em estudo, né? Mas a gente fez um projeto complexo no curso, com mais de um pavimento, escada, rampa, telhado, detalhamento de telhado, detalhamentos de prancha e assim, um projeto totalmente completo, guarda-corpos, aprendemos a mexer com componentes. Então, se você quer ir para esse nível, aqui embaixo vai ter um link, né? Nas próximas semanas a gente está finalizando aí alguns detalhes para a gente colocar o curso à venda. A gente está discutindo também, por exemplo, quais serão os valores de lançamento, porque a gente vai dar um bom desconto de lançamento. E aí você pode, aí, pagando um valor irrisório, aprender a projetar Revit. E eu vou te guiar do zero até o nível avançado. E vai ser o suficiente para você trabalhar com o seu escritório, trabalhar com a sua equipe. Se você é estudante, vai levar você para um outro nível. Você vai ganhar tempo realizando seus projetos numa qualidade absurda e vai acabar com aqueles pesadelos quando o cliente ou quando o professor pede para você alterar ali, mudar um quarto de lugar, alguma coisa nesse sentido, e você fica desesperado porque você vai ter que atualizar planta, corte, elevação e 3D. Ok? A gente aprende muitas coisas nesse curso e eu tenho certeza que você vai gostar de acompanhar com a gente lá, tá bom? Não esqueça de mandar esse vídeo para aquele seu amigo também que não sabe nada de Revit e precisa aprender. Deixa o seu like, o seu comentário e a gente vai voltar em breve com novos conteúdos. E se você quiser também, você pode deixar no comentário aqui embaixo o que você quer que a gente grave, qual que é a sua dúvida e a gente vai te ajudar a resolver. Beleza? Eu sou o Ronieri de Souza, da Academia. Foi um prazer passar essa jornada com você. Só lembrando, como sempre, né? Ctrl S para salvar o projeto. E é isso aí. Até a próxima. A gente se encontra em breve.